Olá, olá, aqui é Alexandre Batti, professor de Sociologia do ESAG Vestibulares, e nós estamos hoje nesta videoaula para falar do quê? Dos autores clássicos da Sociologia. Se você está olhando essa lousa aqui atrás de mim, deixa eu explicar, porque você está vendo nomes pequenininhos e nomes grandões. Por dedução, a gente imagina que os autores clássicos sejam esses daqui à minha esquerda, o Émile Durkheim, o Karl Marx e o Max Weber. Sim, de fato são. Se você for prestar vestibular, se você quiser se informar sobre sociologia, e você deve ter percebido, se você está prestando provas nesse país, você deve ter percebido que a sociologia está bombando. A sociologia ela não fazia parte da grade do ensino médio, das grades curriculares, e ela passou a fazer parte por decorrência do Enem, que começou a puxar questões de sociologia, porque a sociologia começou a ser ensinada no ensino médio. As questões têm aumentado, e não só questões de sociologia, por exemplo, como dos autores clássicos, mas também questões que envolvem uma discussão texto sociológico, né? Que é uma coisa um pouco específica, né? Vai direto para um ponto específico. Mas deixa eu fazer uma recomendação para você. Para você poder ter uma compreensão bacana dos pensadores clássicos, da sociologia clássica, que até o pessoal gosta de brincar, alguns falam que isso é a santíssima trindade da sociologia, alguns falam que são os três patetas da sociologia. Você precisa, não que você precise, mas seria altamente interessante que você desse uma preparada no seu caminho e você fosse buscar o que para muitos são os percussores da sociologia. A sociologia como ciência, com o nome sociologia, tem um pai, que é o francês, o Émile Durkheim. E tem, além do próprio Durkheim, você tem dois grandes expoentes, que são o Karl Marx e o Max Weber. Tá? Então você tem esses três aqui. E o Durkheim, o que ele fez no século XIX? Apesar da formação de filósofo que ele tinha, e pode ter certeza, a sociologia é a filha mais famosa da filosofia, o Durkheim ele criou o que seria a sociologia. Ele cria o conceito de fato social. Ele diz que a sociologia, para você poder observar um fato social, você precisa ter método, você precisa ser sistemático, você precisa ser empírico, ou seja, você precisa fazer o que o nome, aquela frase mágica, vamos ver se você já ouviu. A sociologia é a ciência da sociedade. Essa frase ela meio que resume. Você pega um pensamento científico, sabe aquele científico de laboratório, de misturar não sei o que com não sei o que, esquenta, ou aquela coisa da pesquisa médica, a visão científica mesmo, mais clássica da ciência, ela é aplicada à sociedade. Então quando você pensa que dá-se um olhar científico à sociedade, é o que o Durkheim propôs, tá? Ele propôs num livro chamado As Regras do Método Sociológico, e depois ele vai escrever O Suicídio. Mas de qualquer maneira a gente não vai esmiuçar hoje esses três autores, tá? Eu vou falar daqui a pouquinho deles, mas eu primeiro vou falar de quem? Do que seriam os percussores da sociologia. Para poder entender a sociologia, claro que você pode começar até antes, tá? Você pode começar onde? Você pode começar com os filósofos clássicos. Vá na Grécia Antiga, pegue ali os pré-socráticos, pega o Sócrates, pega o Platão, pega o Aristóteles, os estoicos. Você pode fazer todo o percurso filosófico. Mas se você não quiser ir tão distante, embora, lembre-se, que na filosofia, se você for pensar na filosofia que tem caído em vestibular, é a filosofia clássica. Então se você quiser fazer já um pacote, né? Comece com a filosofia clássica, você vai ao mesmo tempo preparar para a sociologia. Mas nós vamos fazer um pequeno corte aqui. Esses pensadores, Maquiavel, que eu separei, tem muitos outros, o Maquiavel, Montesquieu, o Hobbes, o Locke e o Rousseau, eles são considerados muitas vezes filósofos políticos, né? Inclusive eles vão dar base para a gente poder entender a sociologia. Desses colegas aqui à minha direita, o Maquiavel, o Nicolau Maquiavel, o italiano, florentino, não existia Itália, né, naquela época, ele escreveu um livro chamado O Príncipe, que é figurinha carimbada em vestibular. É legal ler O Príncipe, tem caído bastante, certo? O Montesquieu, que discorreu escreveu um livro chamado Espírito das Leis. Você pode pensar o que? Na questão da divisão dos três poderes, quando ele é citado em vestibular, ele é colocado junto da questão, ele que, na verdade, não é que ele propôs, ele faz uma versão mais amarrada do judiciário, legislativo, executivo, é interessante dar uma lida. E nesse grupo aqui que eu chamei de contratualistas, você tem dois ingleses, o Thomas Hobbes e o John Locke, e um francês, o JJ, o JJ, né, o Jean-Jacques Rousseau. Esses três pensadores, eles se destacam porque eles, não só eles, lembra, quando você acha que só tem sempre uma galera, esses são os mais destacados.
Eles são chamados de contratualistas exatamente porque eles tentam explicar, através de uma ideia de um contrato, alguns dos conceitos que vão dar base para a democracia representativa. Por exemplo, o Hobbes ele é um pouquinho diferente, vai escrever o Leviatã, mas de uma maneira geral é o seguinte: o que eles tentam explicar? Por que existe na sociedade quem manda e quem obedece, vamos dizer assim. Por que eu não posso mandar? Por que existe um monarca, por exemplo, que à época você não tinha muito, acho que você não tinha, teria que pesquisar historicamente, nenhuma república, acho que não tinha, talvez, não tinha mesmo na Europa. Tinha a questão da monarquia. Por que tem um monarca? Por que o monarca manda? E eles tentam elaborar um pensamento a partir disso. Parece, pelo pensamento deles, que a gente assina uma espécie de um contrato, por isso contratualista, né? Uma espécie de um contratinho. A gente abre mão da nossa participação política, nosso exercer o poder político, para que alguém faça isso pra gente. Quando você... E, por favor, hein? Não vai procurar esse contrato no cartório. Falar, eu não assinei contrato nenhum. Não, você não assinou. Por exemplo, nos dias de hoje, como é que funciona essa história de assinar o contrato passando os meus direitos políticos à frente? Quando você vai na eleição, no dia de eleição, por exemplo, que você vota, você poderia ser candidato, mas você optou por não ser. E aí você faz o quê? Você assina o contratinho, quando você coloca lá, você digita, eu escolhi, eu meio que assino o contrato, eu renovo o contrato, falo assim, ó, eu quero que você que apareceu aí na urna eletrônica, seja o cara que me representa. Então é essa espécie de contrato completamente implícito, não existente, que eles trabalham, tá? Você vai trabalhar, o Hobbes claro que o Hobbes vai defender a monarquia, o Locke, pelo contrário, inclusive, olha, é legal ler o Locke, junto com mais uns outros, você pode, por exemplo, ler o Adam Smith junto com ele, o Locke ele vai inspirar muito o pensamento liberal, ele vai trabalhar muito naquela linha do quê? De tolerância religiosa, aceitar a religião do outro, e de liberdade política, para exercer a liberdade política também, tá? Então é legal ler o Locke, é uma leitura muito interessante, sem contar nos outros livros sobre educação, tem alguns livros sobre educação também. E o Rousseau, que na minha opinião, é minha mesmo, tá gente, que alguns concordam, outros não, ele é o mais bem amarrado, o mais bem acabado dos contratualistas, porque ele vai dizer o seguinte, ó, você assina esse contrato, você decide não ser cacique, ser índio, mas o seu representante, aquele que está mandando, ele não tem direito de fazer tudo não, viu? Não tem, não, ele pode ser retirado do poder, se ele não estiver cumprindo as suas funções. Por quê? E aí é uma frase meio que lugar comum, mas explica. Ele fala o quê? O chefe, o líder, ele é escolhido pelo povo. Ele tem que exercer o poder para o povo e ele tem que vir do povo. Quando você está falando do povo, para o povo, com o povo, na verdade é uma ideia do Rousseau, né? Ele fala que o representante ele tem que exercer o poder para o povo. Tá? E aí você consegue trabalhar conceitos como democracia no mundo moderno, democracia representativa. E aí conforme você vai clareando isso aqui, aí você vai começar a entender, e aqui eu vou dar uma geral, para numa outra oportunidade, vamos esmiuçar legal cada um deles, porque isso aqui é importante, você precisa saber todos eles, tá? O primeiro a amarrar, então, como eu falei anteriormente, a sociologia é o Émile Durkheim, quando ele cria as regras do método sociológico e faz um estudo sobre o suicídio, que algumas pessoas diziam que, imagina, suicídio, como é que você vai estudar do ponto de vista da sociedade uma ação que deveria ser individual? E ele consegue brilhantemente, para surpresa de todos, fazer esse estudo. Depois comentaremos ele. O Karl Marx é o mais controverso deles todos, porque ele propôs a teoria do socialismo científico, o marxismo, a própria ideia de comunismo, desenvolve a partir daí. Como nós vivemos uma sociedade capitalista, o Karl Marx ele é o mais questionado e criticado, mas já posso te falar, do ponto de vista do vestibular, é o que mais cai. É o que mais cai. Ele propôs uma outra solução que é contrária ao que nós temos hoje. Então, mas de qualquer maneira ninguém consegue ficar muito indiferente a ele não. Você pode gostar das teorias dele, você pode criticar as teorias dele, mas você precisa saber, mesmo que você as critique, não tem problema, não estou pedindo que você goste ou desgoste, mas você tem que entender mesmo, porque as questões, quando você pensa, tem uma ideia que é do pensamento crítico. O pensamento crítico, muitas vezes, ele é orientado pelo marxismo, mas também desenvolveremos em outro momento. E o Max Weber, que ele propõe, ele vai caminhar um pouquinho mais para o lado do indivíduo. Ele vai buscar em alguns momentos, não só do indivíduo, mas em alguns momentos ele vai buscar lá na linha do individual algumas explicações para a sociedade. Ele vai desenvolver conceitos extremamente importantes. Ele vai falar no desencantamento do mundo, né, que seria aquela coisa da perda da influência da religião. Ele vai falar no monopólio legal do uso da violência pelo Estado. Ou seja, você tem coisas conceitos extremamente importantes desenvolvidos por esses três pensadores, que são os pensadores clássicos, certo? Então é legal para você chegar aqui, partir daqui, certo? Então
Vai cair muita questão para cá, mas começa ali, até para você ter uma certa vivência, depois a gente desenvolve mais esses temas. Certo? Beleza, valeu!